Aí, estudar é bonzão. Escuta um caso. Esses dias eu tava no rolê, cheguei na mina, falei assim, aí, não importa se tu é de humanas ou de exatas, o que importa é que tu é humana exata pra mim. Ah, moleque, é interdisciplinaridade na veia e no coraçãozinho. Roda a vinheta, aqui no coração. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala de matemática e inclusão. Nossa convidada criou um jeito de ensinar desenho geométrico para alunos com deficiência visual. É a professora Ana Maria Peixoto. Já já ela conta tudo, porque antes a gente faz aquele esquenta pro Enem com o professor Alexandre Azevedo. E aí, professor? Fala, Anjo, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Dessa vez vamos de Belezinha? uva, não é? Aí, estamos de E uva. o Enem é bom, passa uma boa mensagem que a uva passa. Boa, professor. Né? Pois é. Agora que a gente tá na reta final, dá pra fazer uma projeção pro exame desse ano? Parte conteudista e parte nas questões um pouco mais maleáveis, que dá pro cara meio que se safar na hora, regra de 3, no raciocínio lógico, e outros realmente que vão cobrar matéria e até assuntos que a gente tem visto, assim, não muito esperados em outros anos aparecendo. Então eu esperaria uma mescla entre aquele vestibular tradicional antes de 2011 e o tipo de questão que aparecia depois. Show de bola. Bora ver uma questão, já que você falou? Com certeza. Então bora lá. Roda a questão. Vamos à questão? Diz o seguinte: o gráfico mostra a média de produção diária do petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012, cara, se tu observares, o gráfico só vai mostrar até o ano de 2010. Como ele está falando em 2012, ele está fazendo uma projeção, ok? Esse ano de 2012 seria, então, 10% maior do que a média dos últimos 3 anos apresentados no gráfico. Bom, os 3 últimos anos apresentados no gráfico, a gente percebe que as últimas 3 colunas da direita, anos de 2008, 2009 e 2010. Devemos fazer, então, a média desses valores e depois calcular 10% sobre essa média. Acrescentando esses 10% à média, vai ser o valor em 2012. Bom, se essas estimativas tiverem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2012 teria sido igual a quanto? Bom, então vamos lá, né? Retomando aqui o gráfico que nos mostra do ano de 2004 até o ano de 2010, ele trabalha com a média da produção de barris dos últimos 3 anos. Cara, dos últimos 3 anos nós temos aqui 2008, 2009, 2010, com valores, respectivamente, de produção em milhão de barris de 1,85, 1,97 e 2. Cara, fazer a média aritmética de 3 números. Simples. Faz a soma de todos eles e divide pela quantidade de valores somados. Lembrando que nós temos média ponderada, é aquela na qual você atribui pesos aos valores. Não é o caso, já que o peso de cada um dos números é 1. Todos eles apareceram em iguais quantidades. Temos também o conceito de média geométrica, que aí é a raiz enésima do produto de todos os valores que você queira calcular a média. E temos também a média harmônica, que é o inverso da média aritmética dos inversos. Você primeiro calcula a média dos inversos. Não vai calcular a média entre 2, 3 e 4. Entre 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Faz a média dos inversos. Beleza. Esse é o valor da média harmônica? Não. O inverso desse resultado é a média harmônica. Agora, quando é que você usa, que contexto que você usa a média harmônica? Quando você estiver trabalhando com grandezas que sejam inversamente proporcionais. Como assim? Quando uma delas aumenta, a outra diminui. Um exemplo clássico na física, trabalhando com tempo e velocidade.
Se a média dos tempos aumenta, a média da velocidade vai diminuir. Nesse contexto, com grandezas inversamente proporcionais, você tem que trabalhar com média harmônica. Bom, voltando à nossa questão, média aritmética simples, dos últimos 3 valores. Então vamos lá, somando 1,85 mais 1,97 mais 2 e dividindo essa soma por 3. Bom, a soma deles totaliza 5,82, que dividido por 3 é igual a 1,94. O que representa isso? O ano de 2012? Não. Isso daqui é a média dos últimos 3 anos. O enunciado nos disse que em 2012 será 10% maior do que a média desses anos. Bom, a média deu 1,94. O que nós iremos fazer agora? Calcular 10% sobre esse total e acrescentar sobre ele mesmo. E aí será então a projeção para a produção de barris de petróleo em 2012. Cara, nós podemos também, para calcular 10% a mais sobre esse número, podemos trabalhar com um fator multiplicativo, que seria o quê? Quando você quer um aumento de 10%, você pega o seu valor e multiplica ele por quanto? 1,1 ou 1,10, que é a mesma coisa. O que seria isso? Seria 1 mais 0,10. O 1 representa 100%, mais o 0,10 representa 10%. Então é tudo que tu tinhas acrescido de 10%. Se você multiplicar alguém por 1,03, é um aumento de 3%. Só que nesse caso, com o fator multiplicativo, você não vai ter apenas a porcentagem que está sendo aumentada. Você vai ter o resultado final já acrescido do teu aumento percentual. Agora, se você multiplica alguém por 0,95, você está reduzindo esse valor. 0,95 representa o quê? Uma redução de 5%. Por quê? Porque é 1 menos 0,05. Dá 0,95. O que representa o número 1? 100%. O que representa o 0,05? 5%. Então é tudo que tu tinhas diminuído 5%. Beleza? Bom, podíamos trabalhar com um fator multiplicativo, mas uma regra de 3 para porcentagem fica mais concreto a resolução. Então vamos lá. Qual é o nosso valor total? 1,94. Ele é 100%. Eu quero calcular 10% sobre esse total. Então 10% vai ser X. Nesse caso, nós temos uma regra de 3 que ela é diretamente proporcional. Quanto menos porcentagem, menos será o seu valor. Quanto mais porcentagem, maior será o seu valor. Agora, será que regra de 3 que envolva porcentagens, será que ela sempre vai ser diretamente proporcional? Na verdade, não. Quando você estiver trabalhando com concentrações, por exemplo, você tem um balde com água e sal. Você deixa esse balde no sol. O que vai acontecer com a água dentro do balde? Vai evaporar. Depois de um certo tempo, você vai ter menos água dentro do balde. O fato de você ter menos água dentro do balde fez com que a concentração de sal aumentasse. Ou seja, você tem menos água e a concentração aumentou. Lembrando que concentração é uma porcentagem. Então, nesse caso, a porcentagem vai ser inversamente proporcional, ok? Bom, fazendo o produto cruzado, já que ela é diretamente, x vezes 100 vai dar 100x, e 10 vezes 1,94, 19,4. Passando 100 dividido, nós temos 0,194. O que representa esse 0,194? São os 10% sobre esse total que nós devemos acrescentar sobre ele. Pois bem, 1,94 mais 0,194, chegamos então ao total de 2,134. E o que representa isso? A produção do barris de petróleo em 2012. 2,134 encontra-se na alternativa letra B. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Valeu, professor Felipe. Professor, essa questão requer habilidade matemática básica e interpretação de texto. Onde começa um e termina o outro? Tem dados ali que ele não vai usar. E na parte em que ele tem que realmente fazer alguma conta, envolve
No caso, ele entender o que é uma média, fazer uma outra continha de regra de 3 e só. O candidato tem que ficar atento aos distratores, né? Sim, é verdade. Essa questão tem um distrator, né? Que, na verdade, no vídeo da resolução a gente pode ver que ele poderia errar e simplesmente calcular apenas os 10%, que são meio que o delta, né? O aumento que o valor vai sofrer, esquecendo de somar isso ao valor inicial. Ele pode fazer uso também do fator multiplicativo para partir direto para a resposta, mas isso a gente sabe que o aluno prefere, geralmente, na medida do possível, recorrer a uma regra de 3. E o problema é depois esquecer de somar com o valor inicial. Ele cobra um conteúdo que sempre aparece no Enem, né? Cálculo de porcentagem, né, professor? Seria muito incomum, muito atípico ele pegar a prova do Enem desse ano e não ter várias questões, não somente uma, várias questões mesmo desse assunto. E desde questões, assim, bem básicas, envolvendo a regra de 3, até questões, de repente, incluídas dentro de matemática financeira, que pode também cobrar questão fácil ou questão envolvendo, por exemplo, o fator multiplicativo, que é quando você tem, por exemplo, uma sequência de aumentos de valores. Uma loja, no mês, aumentou um valor em 10%, em seguida, em cima disso, aumentou em 20%, em seguida, aumentou em 30%. Muitos que recorrem à regra de 3, para questões mais básicas, com único aumento, resolve. Agora, quando você tem uma sequência de vários aumentos, descontos, ou o preço sobe, o preço desce, se a pessoa ficar o tempo todo ali recorrendo à regra de 3, o tempo dela vai embora. E para quem ainda tem dúvida em regra de 3, professor, você pode dar aquela dica, aquele bizu? Mesmo a regra de 3 simples pode ser cobrada de uma forma diferente, porque existem grandezas diretamente proporcionais, como foi o caso da questão resolvida, e grandezas que são inversamente proporcionais. Só que o aluno, em geral, ele só lembra da inversamente, da existência dela, quando cai uma regra de 3 composta, que é quando ele faz uma tabela onde tem vários elementos variando e tem um esquemazinho, uma continha que ele faz para isso. De qualquer maneira, na regra de 3 simples também existe a ideia de grandezas que são inversamente proporcionais. Então ele tem que estar atento, por exemplo, quando tem velocidade e tempo, como no movimento uniforme na física. Isso é um tipo de questão que até que às vezes cai, né, no bloco de matemática, que ele tem que estar atento. Ele pode apelar para a fórmula de velocidade constante ou pode fazer uma regra de 3. Mas aí é uma regra de 3 em que, na verdade, ele não vai cruzar, no caso das informações, como foi feito no vídeo. Ele tem que multiplicar em paralelo, o primeiro de um lado com o primeiro do outro e por aí vai, porque elas são inversamente proporcionais. Explica um pouco mais sobre a regra de 3 composta, professor. Sim. Então, como eu falei, existe a regra de 3 simples, que é o que cai na maioria das questões, apenas 2 grandezas variando, e também tem a regra de 3, no caso, simples, porém, com as grandezas que são inversamente proporcionais. Então, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode multiplicar sem cruzar, cada um de um lado com cada correspondente do outro, ou, antes de começar a questão, trocar uma das colunas, quem está em cima e quem está embaixo, que você meio que volta, entre aspas, transforma as grandezas indiretamente, ou pode pelo menos usar um raciocínio igual da questão feita agora, que é voltar a multiplicar cruzado. Mas ele tem que lembrar de primeiro pegar uma das colunas de valores, inverter quem está em cima e embaixo, para poder voltar a usar isso. Média aritmética é um conteúdo de matemática básica. Parece ser simples, mas pode ficar bem complicado, né, professor? As pessoas, quando veem porcentagem e média aritmética, tendem a estudar somente o básico. Só que o Enem, às vezes, não claramente na questão, tá falando que vai cobrar aquilo, mas há várias questões que o cara sai da prova falando, caramba, não dava tempo de eu pegar e fazer aqui a questão que tinha muita conta. Às vezes, até tem questão realmente, tem contas que vão até a 4ª casa decimal, realmente puxam esse lado da pessoa. Agora tem outras que o cara dá mole de não saber alguns macetes. Por exemplo, ele já deu uma vez uma sequência, não lembro quantos, mas digamos que 1000 valores dava a média, eram notas de uma turma, e falava que ele tinha esquecido de anotar a nota de um aluno. E aí a pessoa pensava que ele teria que, no caso, para dar a média das notas como resposta, que calcular tudo de novo. Na verdade, não. Porque essa média, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de valores, quantos que sejam, que a média, por exemplo, sei lá, dá 8, e o valor que vai entrar, que eu esqueci, é também igual a essa média, também igual a 8, ela não vai se alterar. Quando esse 8 entrar, quando é igual à média que eu já tenho,
nada vai mudar, então continua sendo 8. Então, para enganar o cara, para ele pensar que ele vai ter que manipular toda aquela lista de valores que ele tem, os 1000, vinha uma lista lá no enunciado com 1000 notas, o cara se apavora, achando que ele vai ter que fazer aquela conta, e é uma questão bem rápida. E quando a gente aprende esse conteúdo, professor? Alguns vêm no primeiro ano, pelo menos a parte de porcentagem, já a parte de estatística com média, moda e mediana. Alguns vêm no segundo e no terceiro ano. Geralmente ele não é dado todo de uma vez, né? E para quem quer treinar um pouquinho mais, qual o conselho? Além da nossa plataforma Fábrica AD, tem também o site do professor Walter Tadeu, que tem uma ampla gama de materiais bons para o cara estudar, realmente todos gratuitos. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pela presença mais uma vez, por toda a ajuda, Valeu, viu? Até mais. Valeu. Nossa convidada é professora do Colégio Pedro II e desenvolveu um método para ensinar desenho geométrico para alunos com deficiência visual. Ana Maria Peixoto, por gentileza. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, conta pra gente, como começou essa história? Começou quando eu já tinha sido aposentada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro. 6 anos depois, eu voltei, fiz concurso para o Colégio Pedro II, passei. E uma das primeiras turmas que eu peguei, tinha um aluno cego. E eu nunca tinha dado aula para um aluno cego. Então, eu tive que pesquisar como é que eu ia ensinar as construções geométricas para o aluno que não enxergava. E ainda tinha mais um problema. No Colégio Pedro II, desenho geométrico é a partir do 6º ano e ele já estava no 9º ano. Caramba, e como funciona esse método que você desenvolveu? Eu lembrei de uma técnica que eu utilizava com papel vegetal. Muita gente usa essa técnica para fazer cartõezinhos de aniversário, lembrancinhas, e aquela técnica produz um relevo. Aí eu pensei, que eu posso usar essa técnica. E daí eu fui pesquisando os materiais próprios para que ele pudesse desenhar produzindo um relevo. E como é a interação dos alunos que usam o método com os que não usam? Eles já estão acostumados com alunos que não enxergam dentro da sala de aula. Então, eles tratam normalmente. Agora, há uma coisa interessante, eles procuram ajudar os colegas a pegar a matéria, etc. Então rola aí uma troca entre eles. Com certeza. Isso é muito interessante porque uma turma inclusiva não é boa só para o aluno que tem deficiência, é boa também para os outros alunos. Assim, eles aprendem na prática a respeitar o outro, a ver que os outros também têm as suas potencialidades, mesmo com alguma deficiência. Alguma história te marcou ao longo desses anos? Sim, várias. Não só a do Diego, que foi o primeiro aluno, que foi o que me motivou a isso tudo. Hoje em dia, ele está no último período de Direito na UERJ. Olha aí. E aí você pergunta assim, para que serviu o desenho geométrico para ele? O Diego me contou que no vestibular da UERJ, a maior pontuação dele em matemática foi em geometria. Olha aí. Então, valeu. Outra história que me marca muito é de uma ex-aluna minha, a Eduarda Emerick, que está na PUC e vai ser a primeira bióloga cega da PUC. Os professores dela, quando ela foi para lá, eles ficaram desesperados, porque nunca tinham dado aula para uma aluna cega. A Eduarda esteve aqui, a gente bateu um papo sobre isso. Os professores dela me procuraram, como é que a gente dá aula para a Eduarda? Vem cá, que material todo é esse que você trouxe aí? A gente pode ver? Você explica pra gente? Com certeza. Vamos lá? Mostra pra gente. O que temos aqui? Nós aqui temos a história do método. Nós temos aqui materiais que foram produzidos pelo meu primeiro aluno cego e materiais que foram produzidos pelos meus últimos alunos deste ano. Vamos dar uma olhada. Deixa eu explicar rapidinho o método. O grande lance desse método é essa plaquinha de borracha. É uma plaquinha de borracha de piso, normal, fininha, porque não precisa ser grossa. É ela que, você colocando o papel em cima, vai produzir o relevo necessário para que o aluno cego sinta como é o desenho que ele fez. Cara, e utiliza a caneta da mesma forma? Caneta sim, lápis não, porque o grafite não produz o relevo.
Mas ele utiliza compasso, esquadros, régua, transferidor, os instrumentos de desenho normais do desenho geométrico. Eu vi que essa régua é diferente, é você que faz? Por que eu fiz a régua? Por que eu fiz o transferidor? Não existe no mercado esses instrumentos de desenho próprios para o aluno cego, ou melhor ainda, materiais inclusivos. Então, eu tive que improvisar. São aquele plástico de pasta, né? De pasta normal. E eu tive que fazer o relevo para marcar as medidas em centímetro. E no caso do transferidor, que mede ângulos, eu tive que fazer as marcações também do ângulo. Caramba, que legal. E esse colorido aqui? O que é esse colorido? Esse colorido, porque nós temos alunos de baixa visão. Eles têm muita dificuldade de enxergar o desenho no papel branco. E eu descobri, é uma técnica que eu usava quando eu era criança, né? De passar o lápis de cera. Hoje em dia ainda se usa isso. Depois de nanquim preto, depois quando seca você vai retirando a tinta. E para o aluno que enxerga pouco, essa técnica é excelente, esse material é excelente. Porque ele risca e a linha fica brilhosa. Ela ressalta do papel preto. E professor, o que é isso aqui? É uma página de uma prova feita em braille, em relevo, para o aluno responder as questões teóricas da matéria. É uma questão típica de múltipla escolha. Por que eu fiz quadradinho? Para que ele possa sentir aonde é a posição do pontinho que ele vai marcar na resposta correta. Professor, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que se interessou pelo assunto e se interessou pelo material. Como a gente consegue? É fácil de achar? Alguns materiais são fáceis de achar. Por exemplo, o par de esquadros é comum. Geralmente a gente usa um par de esquadros sem medida, porque ele é mais grossinho, fica mais fácil de utilizar. Isso é comum, normal. O compasso tem que ser do tipo que se coloca caneta, porque o grafite não faz relevo. O problema é a régua e o transferidor. A régua normal é própria para traçar, mas para medir não existe esse material. Eu tive que improvisar fazendo uma régua fininha com a marcação não milimetrada, mas centimetrada, digamos assim, de centímetro em centímetro. Por que não em milímetro? Porque ficaria muito próximo. O aluno cego, no tato, não poderia sentir a diferença de milímetro em milímetro. O máximo que eu faço é de meio em meio centímetro. E o transferidor, que é o instrumento utilizado para medir ângulos. Também não existe um transferidor próprio para ser utilizado no tato. Então, esse material é um material improvisado, com um material muito simples de ser encontrado, um plástico mais rígido um pouquinho. E para quem se interessou nesse material improvisado e tudo mais, tem alguma forma de entrar em contato com você para saber de alguma dica de como fazer, como construir esse material? Sim. No nosso núcleo, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, no campus São Cristóvão 3, nós recebemos várias visitas, a gente recebe no nosso e-mail várias consultas em relação a esse tipo de material. Quem quiser pode entrar em contato conosco. Queria agradecer e parabenizar por tudo isso que você tem feito para essa galera que está aí correndo atrás. Muito obrigado e parabéns. Obrigada a você, viu? por ter vindo aqui. É isso, não existem limites para o conhecimento. E o Enem está de portas abertas para você que tem fome por aprender. Passa lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br e até a próxima. O uso do par dos quadros é o mesmo tanto para quem enxerga quanto para quem não enxerga. Sempre os dois são utilizados juntos, um apoiando o outro. A construção da primeira reta de apoio. Se você quiser fazer reta paralela a ela, acima ou abaixo, você desliza o esquadro.
Por exemplo, essa reta. Se eu quiser fazer uma reta que fique perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com essa reta, eu utilizo os mesmos esquadros, na mesma posição, só que eu giro o esquadro. Então, eu traço retas que são perpendiculares. Foi assim que os alunos cegos fizeram.